Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, um assunto que está em alta. Que Deus abençoe a nossa audiência, vamos lá. Bets, cassinos virtuais e os limites da lei. Com o crescimento das apostas online, fica a pergunta, o que é legal e o que não é. E a gente tem aqui conosco hoje para responder essas perguntas, bater um papo com a gente, nosso querido Dr. Thiago. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? E hoje estamos aqui, né, para tratar desse mercado numa crescente iminente, estratosférica, né, que vem crescendo dos últimos 10 anos, mas dos últimos 5 anos para cá de uma forma exponencial. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil é o 5º maior mercado de apostas do mundo. 5º? E em 2025 faturou mais de 22 bilhões de reais. Então, por isso que a gente enxerga todo quanto é canto propagandas e investimentos por parte dessas bets. Então, é um mercado extremamente, hoje, muito explorado, mas ainda muito inseguro do ponto de vista dos usuários, dos consumidores e para quem atua nos litígios, na parte, né, da segurança jurídica do negócio em si. Então, é um mercado hoje que é bem desafiador para todo mundo que opera e para quem tem que depois, de alguma forma, atuar nos litígios, nas diversas demandas cada vez mais abarrotam o judiciário. Não é tão simples fazer uma fezinha, né? Pois é. Não que tá crescendo é fato, a gente tá vendo, tem cada vez mais em voga esse assunto. Mas a questão é, está crescendo com segurança ou não? Não, de certa forma não. Nós temos uma lei, que é a 14.790 de 2023, que começou a entrar com vigência inicial a partir de 1º de janeiro de 2025, que trouxe uma primeira tentativa de regulamentação, porém ela não é 100% abrangente, ela não é 100% plena nas diversas variáveis do mercado, porque ela trouxe uma regulamentação próxima, buscando, né, os nossos pilares do direito, né, pátrio, mas a maioria esmagadora das bets que atuam hoje no Brasil, elas têm as matrizes e as operações de fora para dentro, essas matrizes são estrangeiras, e aí entra numa questão de impacto de legislações da estrangeira para a brasileira, dessa receptividade, dessa recepção das empresas estrangeiras, como elas atuam lá, das regras que elas costumam praticar lá, para com a recepção pela nossa legislação, principalmente na esfera tributária e responsabilidade criminal. A sensação que a gente tem é exatamente essa, assim, que as plataformas surgiram de uma hora para outra, tomaram conta das redes sociais e a gente não sabe de fato o que é ou não é permitido no Brasil. Exatamente. Se a gente pegar até essa primeira aproximação, quando tudo começou ali, um projeto de lei em 2022, dessa lei de 2023 que eu citei, a 14.790, para o início da vigência em 2025, 1º de janeiro de 2025, a gente tinha um mercado milionário, ganhando rios de dinheiro sem qualquer tipo de limite. Por isso que explodiu de alguma forma, foi extremamente divulgado nas redes sociais, muita gente apostando, muita gente participando, muita gente surfando essa onda de ganhar dinheiro com as apostas, com os cassinos virtuais, mas principalmente no mercado de apostas, né, de opções binárias. Então foi aí que o governo levantou a sobrancelha e disse: espera aí que a gente precisa organizar isso. Começaram a ter diversos problemas e claro que eles verificaram que era uma oportunidade, estavam deixando passar uma oportunidade gigantesca de arrecadar. Exatamente, exatamente. Com certeza. Ô Thiago, e aí nesse imbróglio todo, o que é permitido? Hoje em dia a permissão são para apostas esportivas, cassinos online, desde que autorizados pelo Ministério da Fazenda, tem que ter um cadastro, preencher uma série de requisitos pelo Ministério da Fazenda e essa autorização tem que ser expressa, e utilizar o domínio bet.br. Então, deixando muito claro, então, que é esse mercado de apostas. Exatamente. Ou seja, não é porque tá na rede social, não é porque o seu influencer tá fazendo propaganda, exatamente, que é legal, que pode acontecer. Elas podem ser empresas que existem fora do Brasil, até mesmo no Brasil, e que estão de alguma forma ali explorando o mercado, mas regularizadas 100% de acordo com a nossa legislação hoje. Para ter segurança tem que conferir no site do Ministério da Fazenda, perfeito, verificar se tem o domínio bet.br, não só o uso público, mas o domínio registrado do bet.br, isso é muito importante. Perfeito. E, Thiago, pensando em risco, né? Quais são os maiores riscos para quando nós temos um jogo não autorizado, uma plataforma não regulamentada? Quais são os maiores riscos hoje? O que eu pude perceber, atuando até um pouco nessa área com alguns clientes já hoje em dia,
é a insegurança da informação e a insegurança do que você está ali praticando na sua aposta, no seu jogo online. Porque hoje em dia as informações e a forma como eles colocam esses jogos, essas apostas online, se você não prestar atenção, não tomar cuidado, não verificar qual que é o fluxograma ali, desde quando você põe o seu dinheiro, como você aposta, como vai ter esse retorno, se é em moeda corrente nacional, se é em moeda virtual, cada etapa dessa que eu acabei de pontuar, se você não tiver muito claro isso, muito desenhado isso no site, na plataforma que você vai utilizar, te gera cada vez mais risco. Porque se você pega, gente, uma moeda, uma criptomoeda, ela não tem praticamente rastreabilidade nenhuma. Então, se você não souber desse mercado, não tiver um mínimo de vivência nesse tipo de mercado e colocar o seu dinheiro ou apostar ou jogar online através desse investimento por criptomoeda, você nunca mais vai ver o seu dinheiro, que acontece com muita gente. Coloca o dinheiro, prometendo, eles prometem, né? Outro risco também a ser bem destacado, quanto maior a rentabilidade em escala exponencial que eles propõem, propõem para o usuário, maior o risco. Além do risco de fraude, é igual a bolsa de valores. É igual a bolsa de valores. E eu gosto dessa comparação porque a gente observa dessa maneira igual a bolsa de valores e tal, mas deixar muito claro, existe um setor, né? Existe um movimento que é o investimento. E as bets, até pela origem, elas não têm essa habilidade de investimento. É aposta, é risco total. Não que no investimento não haja um risco, mas é um risco calculado, mensurável. A aposta, né? A gente está com essa questão do jogo do azar mesmo. Então, se ficar muito claro, entendo que até para fins de esclarecimento, informações claras ao consumidor, ele saber o que ele está fazendo, né? Para ele realmente não cair mais do que pegadinhas, em armadilhas mesmo. Sim. E as apostas, elas implicam em vícios, né? Então, exatamente. A pessoa tá lá, tá jogando, que sempre começa assim, você joga um pouquinho, você vai ganhando, você vai aumentando, aí aquela adrenalina, aquela sensação, e quando você vê, você tá totalmente endividado e viciado naquilo, você precisa jogar. Exatamente, se a gente pegar o recorte recente, né, de 10 anos para cá, mas os últimos 5 anos, de 5 para 6, agora virando 2026, a escala exponencial desse mercado no Brasil, principalmente vamos trazer para a nossa realidade aqui do Brasil, acontece pós-pandemia, ou durante pós-pandemia, onde você pega a pessoa isolada, né, sem ter muito para onde correr, e aí sem ter muito o que fazer, e aí esse mercado de aposta, de trazer um pouco de adrenalina, de alguma forma de emoção ali para aquele momento de isolamento social, pegou um monte de gente carente, monte de gente carente, e aí entra a questão da diferença muito clara. Uma questão é investimento, outra questão é aposta. E aí eles entram numa tratativa, né, numa forma de transferir isso para o consumidor, como você está entrando no mercado de apostas, você está apostando, mas aí também eles trazem a questão das opções binárias, como se fosse uma análise de mercado para investimento. E aí entra um outro risco também, porque esse mercado de opções binárias, são pouquíssimas pessoas que conseguem efetivamente explicar como funciona. E eles vendem isso como um curso se estivesse dando uma receita de bolo. Aí a pessoa compra, entra nesse mercado sem entender praticamente nada por conta do influencer, por conta de alguém que está ali direcionando de alguma forma, como existem hoje várias nas redes sociais, ele acaba entrando num vício. Hoje existem relatos de mais ou menos um percentual de cada 10 pessoas, 7 já se consideram viciadas que usam esse tipo de mercado. Deus. Então é uma realidade que já entra na questão de saúde pública, saúde mental, risco e uma série de outros riscos, até pessoas que relatam que se endividaram tanto, perderam tanto patrimônio, perderam tanto dinheiro que já tem relatos de induzimento à questão de suicídio, de pensar em se matar, porque a pessoa tinha uma condição tranquila, pouco tempo depois estava completamente endividado, perdeu família, por conta de jogo. Isso foi levantado de uma maneira muito forte na época da CPI das bets, né? Sim. Mostrando que era uma questão simplesmente ali distrita entre a pessoa apostador e a empresa de apostas, uma questão de saúde pública, né? Porque esse adoecimento social, ele gera reflexos públicos, então é do interesse do Estado também essa regulação, a arrecadação, né? A gente tem um cenário também aí de reforma tributária, o imposto seletivo, né, o Sintex, o imposto para o pecado, que a gente enxerga uma maneira também do Estado fazer uma intervenção para regular esse comportamento das pessoas, no sentido daquilo que gera algum prejuízo para a coletividade. Isso é muito importante, essa distinção. Eu concordo, e realmente está assim,
de 2 anos para cá, efetivamente, que o Brasil tem tratado esse assunto, esse mercado com mais seriedade, trazendo uma regulamentação ainda que não 100%, né, plena, vamos dizer assim, uma regulamentação plena, mas já é algum avanço, já existem várias políticas e projetos de política pública para atuar na questão de saúde mental das pessoas que estão sendo afetadas por esse tipo de mercado. Você pega um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, hoje, eles têm uma preocupação gigantesca já há alguns anos com políticas públicas para a rede social, para os viciados em redes sociais. Hoje você pega no Brasil, até em novelas já estão relatando essas pessoas que são dependentes de redes sociais, da internet, e eles estão trazendo isso agora para o mercado de apostas, porque de alguma forma eles estão querendo, através de uma política tributária, de alguma forma dar um recado para esse pessoal que investe explora essa atividade, que tudo bem, podem investir, mas aqui tem que ser com um pouco mais de responsabilidade. Exatamente. Porque a legislação lá fora, ela não tem essa responsabilização tão cobrada. E lá o mercado lá de fora, você pega o mercado europeu, o mercado americano, é meio cada um por si. Se você está apostando porque você quer, depois se você tiver um problema, você vai resolver. E é muito importante essa análise cuidadosa, né? Da onde que eu vou apostar, onde que eu vou fazer esses jogos, porque com regulamentação já é difícil, né? Se a pessoa vai numa plataforma ou num site que não tem regulamentação, que não está dentro do necessário, gente, aí nem nós conseguimos fazer milagre. Exatamente. Se a pessoa dificulta, né, a forma do Exatamente. saque. Então, assim, é claro que quando a pessoa já está no nível de vício, a capacidade de discernimento dela já está reduzida, já está afetada. Mas se ela já tiver pelo menos essa noção do que observar ou não, isso pode auxiliar. Às vezes até no momento desse de vício. E é justamente nesse detalhe que normalmente hoje, quando você vai conversar com alguém que explora esse mercado, eles falam, mas eu não obriguei, eu não forcei, eu não te coagi. Você fez porque você quis, então você que assumiu o risco, não te garanti nada. Eu te ofereci uma possibilidade. Mas às vezes a vantagem excessiva é uma maneira de essa incentivar. tratativa que vai ser, muito, pelo que nós estamos percebendo, analisando essa legislação, pelo menos a Lei 14.790, é que de alguma forma aqui no Brasil eles estão tentando de alguma forma, como se fosse a CLT para o trabalhador, essa legislação para o consumidor de opções binárias e apostas. É trazer uma proteção mínima para trazer num grau de equiparação ali, de poder trazer um pouco mais de discernimento na relação. Sim, e esse argumento, inclusive, não se sustenta, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele trata de forma severa o fornecedor que expõe produtos potencialmente prejudiciais ao consumidor. Então, a gente precisa encarar isso, né, que há uma relação de consumo aí, e é esse ponto que a gente queria adentrar também, Thiago. Quais seriam as orientações básicas que aquela pessoa que deseja apostar deve ter para se resguardar, além do que você falou, por exemplo, observar extensão, né, o domínio, o que seriam as orientações? Só um detalhe legal, interessante também, que você falou do Código de Defesa do Consumidor. Uma das teses mais debatidas quando você vai conversar com pessoas que têm empresas que estão nesse mercado explorando a atividade das apostas e opções binárias, é que eles querem afastar qualquer tipo de relação de consumo. Porque sabem que se vier para a relação de consumo, acabou o mercado deles. Exato. Isso é fato. Então vai ser uma discussão jurídica bem interessante. Bem interessante, exato. E com relação às precauções, acho que assim, a primeira coisa é verificar se o site, se a plataforma que você está ingressando, ela é certificada, ela é autorizada e tem autorização pelo Ministério da Fazenda, tem um domínio bet.br e principalmente fazer uma pesquisa prévia de repente de alguns comentários, verificar, tentar pessoas próximas ou entrar em contato com pessoas. As próprias plataformas têm perfis de pessoas que têm comentário, que utilizam, porque isso de alguma forma vai trazer um pouco mais de segurança. E uma coisa que é importantíssima é verificar se o que está oferecendo está na média do mercado. E nesse ponto é parecido com relação de investimento. O que o mercado oferece na média? É 130 do CDI, por exemplo. O que o mercado de aposta tem oferecido? Está 1,7, 2,5? Na média, tenta ir com segurança. Está oferecendo o dobro, o triplo, o quádruplo? Muito. Corre. E aí entra também não faça isso. A responsabilidade pessoal, né? Porque a aposta aqui é entretenimento. Ela deve ser tratada como entretenimento e não como investimento. Sim. Essa diferenciação ela é importante e entra na responsabilidade do usuário também. Isso. E aí fica todo mundo... Quase falei do consumidor. Temos vários relatos de que acontece, até do pessoal do lado de quem oferece o serviço, de quem explora a atividade, e relatos também ao contrário dos usuários. É que no primeiro momento ele encara como uma coisa muito legal. Estou apostando, estou brincando, estou dando tudo certo. E várias plataformas também, elas são todas preparadas para que você no começo se divirta e fique maravilhado.
E aí ele tá se achando o usuário mais legal do mundo, competente, começa a contar para todo mundo que tá dando certo, que eu ganhei dinheiro, e quando você vê molecada, desculpa a expressão, molecada principalmente, conversando, eu fiz isso, ganhei tal jogo, ganhei tanto, dobrei meu dinheiro. Quando ele começa a perder, ele acha que ele virou consumidor. Aí eu fui injustiçado, eu fui lesado, não tinha as informações necessárias. Então por isso que tem que tomar muito cuidado para entrar nesse mercado. Muito cuidado. Ô, Thiago, então assim, pra gente arrematar, é seguro apostar hoje? É seguro nas plataformas devidamente homologadas e autorizadas pelo Ministério da Fazenda, desde que essas plataformas também estejam respeitando a legislação que elas hoje têm que obedecer e principalmente a média de valorização do seu dinheiro do que você vai tratar na plataforma, seja uma aposta ou seja um jogo. Se for dessa forma, com esses mínimos cuidados, você pode brincar. Eu falo brincar porque é uma brincadeira. Você pode arriscar, pode apostar. Agora, se você vai começar a partir para outros tipos de aposta, outros tipos de mercado, é completamente inseguro. Não faria isso. É seguro, mas não é isento de riscos, né? Exato. Segurança não, segurança da plataforma que você está ali apostando. O apostar já é inseguro. O investir já é, ninguém garante. Ninguém garante. E a aposta é uma brincadeira só pra gente grande. Exatamente. Boa, bem lembrado. Outro perfeito detalhe, maior de 18 anos. Uma plataforma que permite também que pessoas menores de 18 anos entrem, se cadastrem e apliquem, provavelmente ela não vai ter todos os registros necessários do Ministério da Fazenda e não está homologada no Brasil. E isso é importante observar também, recente, o ECA Digital, né? Pra gente ter esse cuidado, esse tratamento e proteger a nossa infância, a nossa adolescência. Bom, pessoal, é isso. Segurança, ela não depende só da lei, ela depende de informação e ela depende também de consciência do usuário. Exato. Acho que a segurança jurídica ela passa por 3 pontos, né? Judiciário, usuário e o advogado. Né? Thiago, muito obrigado por topar gravar esse podcast com a gente. Volte mais vezes. Foi muito bom, Thiago. Agora todo mundo vai fazer uma fezinha com mais responsabilidade. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado. Eu agradeço. Até o próximo episódio, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.